Olá, seja muito bem-vindo ao canal Aulas de Português. Eu sou a professora Eliane Vieira e esta é a série Dicas Práticas de Português para concursos aqui do canal. Lembrando que esse é o episódio número 11. Se você ainda não assistiu às aulas anteriores, eu sugiro fortemente que você faça isso, porque eu tenho certeza absoluta que você vai encontrar várias dicas práticas e objetivas nas aulas de Dicas Práticas de Português para concursos, ok? Nesta aula de hoje eu quero mostrar para você a diferença entre PIS e PA, ou seja, a diferença entre pronome indeterminador do sujeito e pronome apassivador. É lógico que eu estou falando do pronome ser e somente lembrando que a palavra ser pode exercer várias funções dentro de um determinado contexto. Ela pode ser, por exemplo, parte integrante do verbo, ela pode ser a partícula expletiva ou ela pode ser um pronome reflexivo, enfim, são muitas emoções quando a gente vai estudar a palavrinha ser. Mas no vídeo de hoje eu quero fazer um recorte em todas essas funções sintáticas e mostrar para você o passo a passo como você vai diferenciar corretamente o pronome indeterminador do sujeito do pronome apassivador. E a primeira dica que eu quero te dar é a seguinte: essa diferença está intimamente ligada à transitividade verbal ou a predicação verbal. Isso significa que você precisa saber a transitividade verbal específica de cada uma dessas funções. Então eu vou mostrar para você isso agora, depois eu vou analisar duas frases e também te dar mais algumas dicas para você não errar na hora da sua prova. Então vamos lá. Eu falei da transitividade verbal e o que você precisa saber é que o ser será pronome apassivador quando ele estiver ligado a um verbo transitivo direto ou a um verbo transitivo direto e indireto. É exatamente isso. Então, memorize essa transitividade. O ser será PA quando ele estiver ligado a um verbo transitivo direto ou a um verbo transitivo direto e indireto. E quando o ser será PIS, professora? Muito simples. A transitividade será totalmente diferente, é lógico. Então, ele será PIS com verbo transitivo indireto, ou com verbo intransitivo, ou ainda com verbo de ligação. Então, repetindo, o ser será pronome indeterminador do sujeito quando ele estiver atrelado a um verbo transitivo indireto, a um verbo intransitivo ou a um verbo de ligação. Vamos ver isso, é lógico, na prática. Eu tenho aqui o primeiro exemplo: fala-se muito alto neste lugar, e o segundo: ouve-se uma bela música neste lugar. Eu vou fazer a análise passo a passo e depois eu vou te dar 3 dicas para você utilizar isso na hora da sua prova. A primeira coisa que você tem que fazer são apenas 2 passos, na verdade. Então o primeiro passo é, obviamente, marcar o verbo. Se estamos falando de transitividade verbal, nós devemos marcar o verbo, identificar o verbo que está atrelado ao pronome ser na frase. Então, primeiro passo feito, marquei o verbo. A segunda coisa que eu tenho que fazer é identificar a transitividade deste verbo. Lembrando o seguinte, que a transitividade deve ser atrelada ao contexto. Você deve analisar essa transitividade de acordo com o contexto em que o verbo estiver inserido. Não se esqueça deste ponto porque é muito importante, ok? Verbo falar neste contexto é um verbo intransitivo, ou seja, quem fala simplesmente fala, porque o sentido aqui é de articular, é de dizer palavras. Então nós estamos diante de um verbo intransitivo. Verbo intransitivo mais ser, veja que nós estamos aqui nesta parte, verbo intransitivo, tem o ser atrelado. Este ser nada mais é do que um pronome indeterminador do sujeito, ou seja, o PIS. Ótimo, professora! Entendi que eu preciso analisar a transitividade do verbo para depois identificar de forma bem simples a função do ser dentro deste período. Além disso, eu quero te dar 3 dicas sobre este pronome indeterminador do sujeito e, de forma geral, sobre este contexto. A primeira dica é a seguinte: o ser, enquanto PIS, vai indeterminar o sujeito. Logo, esta frase tem o sujeito, vou colocar aqui, sujeito indeterminado.
determinado. Exatamente isso. Quando eu digo fala-se muito alto neste lugar, eu não posso determinar quem está falando. Eu não sei ou eu não quero dizer quem é este sujeito, logo nós estamos diante de um sujeito indeterminado justamente por causa deste ser pronome indeterminador do sujeito. Uma outra característica é que dentro desse contexto, se sendo PIS, nós não temos voz passiva. Então, deixe-me colocar aqui, não admite voz passiva. Professora, se não admite voz passiva, qual é a voz desta frase? Muito simples, muito prático. Nós estamos diante da voz ativa. Isso quer dizer que você já pode anotar aí com PIS, pronome indeterminador do sujeito, a voz sempre será ativa, ok? A terceira e última característica, o verbo sempre vai ficar na terceira pessoa do singular. Então, deixe-me colocar aqui, verbo na terceira pessoa do singular. São essas três características quando você encontrar um se, pronome indeterminador do sujeito. Agora vejamos a segunda frase. Nós temos, ouve-se uma bela música neste lugar. Qual é a primeira coisa que você tem que fazer? Exatamente isso, marcar o verbo. Por que eu preciso marcar o verbo, professora? Muito simples e muito prático, porque você sabe que para classificar o se dentro desse contexto, do contexto desta aula, você precisa identificar a transitividade do verbo, é lógico, de acordo com o contexto. Ouve-se uma bela música neste lugar. Então, nós estamos diante de um verbo transitivo direto. Verbo transitivo direto, mais se, lembra do esqueminha que eu mostrei para você? VTD ou VTDI mais se, nós estamos diante do pronome apassivador. Este se nada mais é do que um pronome apassivador. E quais são as características dessa estrutura, desta frase? A primeira característica é que nós teremos um sujeito, o que? Determinado. E veja que na frase anterior o sujeito era indeterminado. Agora nós temos um sujeito determinado. Qual o sujeito desta oração? Muito simples. Veja que uma bela música é o sujeito desta oração. E este sujeito é paciente. Ah, professora, qual é a classificação desse sujeito? Nós estamos diante de um sujeito simples, deixe-me colocar aqui, sujeito simples, portanto determinado, paciente, ok? Não se esqueça desse detalhe. Então aqui nós temos um sujeito determinado. Qual é a segunda característica? Nós estamos diante, é lógico, como o nome já está dizendo, pronome apassivador. Logo, nós estamos diante de uma frase na voz passiva, o quê? Pronominal, exatamente isso, voz passiva pronominal, ou você também pode ouvir por aí um outro rótulo, voz passiva sintética. Eu prefiro este aqui, pronominal, mas não há qualquer tipo de problema em você classificar esta frase como voz passiva sintética, ok? O mesmo rótulo, é somente uma questão de preferência. Logo, ouve-se uma bela música neste lugar é aquela composição da voz passiva sintética, que é o verbo transitivo direto neste contexto, mais se, mais sujeito paciente, ok? Deixe-me colocar este paciente um pouquinho mais para cá, porque ficou faltando aqui o N, paciente. Logo, essa estrutura é uma estrutura de voz passiva pronominal ou voz passiva sintética, tanto faz. Qual é a terceira característica dessa estrutura? Nós temos um verbo que vai concordar com o sujeito a que ele se refere. Veja que o sujeito é paciente, o núcleo é música, o núcleo está no singular, o verbo também figura no singular. Se o núcleo estivesse no plural, o verbo deveria ficar no plural para concordar com o sujeito paciente, ok? Então, a última característica é o verbo concorda com
o sujeito, ok? Da oração. Então, nós devemos fazer obrigatoriamente a concordância entre esses termos. Então, recapitulando, o pronome ser será apassivador quando houver aqui um verbo transitivo direto ou um verbo transitivo direto e indireto. Agora, o pronome ser será indeterminador do sujeito quando houver um verbo transitivo indireto ou um verbo intransitivo ou um verbo de ligação. Em relação ao pigs, nós teremos uma frase com sujeito indeterminado, frase na voz ativa. Essa frase, é lógico, não vai admitir voz passiva, o verbo vai ficar sempre na terceira pessoa do singular. Agora, em relação ao pronome apassivador, nós teremos sujeito determinado, voz passiva pronominal dentro dessa estrutura, ou voz passiva sintética, o mesmo rótulo, o mesmo nome. É lógico que se eu tenho voz passiva pronominal, eu posso passar essa frase para a voz passiva analítica, não há qualquer tipo de problema. Terceira e última característica, o verbo vai concordar com o sujeito da oração. Devemos fazer a concordância perfeita entre verbo e sujeito. É isso que você precisa lembrar na hora da sua prova. O que nós vamos fazer agora? Nós teremos exercícios, exatamente isso. Eu vou deixar 6 frases, vou colocar essas frases na descrição do vídeo e você vai classificar o se. Será que este se é PIS ou ele é pronome apassivador? Você pode colocar as suas respostas aqui nos comentários deste vídeo e amanhã eu vou gravar um vídeo comentando passo a passo cada uma dessas frases, porque dessa forma você primeiro faz o exercício com essa teoria e depois você vai acompanhar a resolução, ok? Então não se esqueça de deixar aqui nos comentários as suas respostas. Se você gostou desse vídeo, inscreva-se aqui no canal e não se esqueça de deixar o seu like, de dar o seu like nesse vídeo, porque é por meio dele que eu sei que este conteúdo está sendo útil à sua preparação. Então acompanhe amanhã aqui no canal a resposta passo a passo desses exercícios. Um abraço e até a nossa próxima aula. Tchau, tchau!